Olá, meus amores, como estamos? Vamos falar de mudar de vida. Mudar de vida de verdade. Olhar para aquilo que nós somos e para tudo aquilo que está diante de nós e nos apropriarmos de fato da nossa verdadeira missão. Quem me acompanha há um pouco mais de tempo, muitos de vocês, inclusive, devem ter participado daquele workshop que a gente fez. Aproprie-se. Quem lembra, gente? Levanta a mão e me conta se você fez parte desse mundo do apropria-se, porque foi um divisor de águas. Foi mesmo, gente. Foi numa época que todo mundo, eu acho que sem exceção, todo mundo que participou desse workshop veio me contar depois que foi um grande divisor de águas na vida, porque é isso, né, gente? Quando a gente se apropria de nós mesmos, tudo muda, né? Tudo muda no sentido, não que tudo tenha que mudar, né? Às vezes a sua vida tá muito maravilhosa, mas o que muda é o conteúdo de dentro do nosso coração, é a nossa reação diante da vida, é a nossa satisfação pessoal, que é o que todo mundo deseja, né, em suma. Então, por que eu quero falar de novo do Apropria-se? Talvez eu faça até mais alguns vídeos, né? Estou aqui, esse áudio faz parte do nosso grupo VIP do Telegram, mas eu quero disponibilizá-lo também no podcast para que mais pessoas possam ter acesso a essa reflexão, a esse convite, porque assim, amores, nesse final de ano, né? Eu tenho sempre tentado trazer esse tom de reflexão porque a gente fica muito na cobrança, né? Do tipo, ai caramba, 2022 inteiro passou, o que eu fiz da minha vida, o que eu não fiz na minha vida? E aí, às vezes a gente olha para aqueles pontos e cenários que a gente não está completamente satisfeito, enfim, aquelas reflexões que todos nós temos, né? Diante das nossas vidas, das nossas escolhas e de como as coisas estão se colocando diante de nós, como as coisas estão se manifestando. E muitas vezes a gente passa por situações inesperadas, né? Situações que a gente aparentemente não tem muito controle, mas que de uma certa forma a gente questiona: caramba, como seria se as coisas estivessem diferentes do que elas estão, né? E se tem um assunto que a gente gosta muito de conversar por aqui, né, meus amores, é de missão de vida. Eu já falei várias vezes em outros materiais que a missão de vida não está necessariamente atrelada à carreira, porque até aí, né, tem muita gente, né? Significa então que só quando eu entrar no mercado de trabalho que eu vou cumprir a minha missão de vida, né? A gente faz a associação à nossa carreira muitas vezes, mas uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Para algumas pessoas pode ter sim, mas isso não é regra, né, meus amores? Mas por que eu quero falar hoje de carreira? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que nós somos muito beneficiados por estarmos no tempo e espaço que nós estamos hoje, né? Vamos pensar não muito lá atrás, meus amores. Não sei de que ano você é, eu nasci no comecinho dos anos 80. E naquela época não tinha muita variação, né? A minha mãe era dona de casa, meu pai era vendedor e as pessoas ao meu redor, né? Tinha, claro, né? A gente tem os vizinhos, parentes, cada um trabalha de uma coisa, mas assim, não tinha muita variedade, né? Tinha o pessoal que trabalhava no comércio, tinha as pessoas com aquelas carreiras de maior destaque, enfim. Tinha as mães, né, que a maioria era dona de casa ou faziam um trabalho como, sei lá, costureira, fazia docinho para fora. Então, essas eram as carreiras que a gente conhecia. E hoje, meus amores? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como professora, eu logo comecei, acho que no meu segundo ou terceiro ano na área da educação, eu já comecei a ser professora de informática. Isso foi lá por quê? Gente, 2002, 2003. E aí, naquela época, a gente ia para as escolas ensinar as crianças a mexer no computador. Vocês têm noção, né? Hoje a minha filha de 4 anos, ela me ensina a mexer no computador. Eu não sei se hoje no Brasil ainda tem aula de informática nas escolas, mas assim,
Eu acho que é uma disciplina completamente inútil, né, para a geração que a gente está vivendo hoje. Mas o que eu quero dizer, meus amores, esse boom da internet que a gente viveu nos últimos anos, é, esse acesso às infinitas informações, né, na ponta do nosso dedo aqui no celular, no computador, as carreiras diversas que se criaram a partir da tecnologia, a partir, né, do avanço da tecnologia, da internet, da comunicação. Então, o que acontece, amores? Eu percebo que, assim, principalmente, né, a minha geração, uma geração um pouquinho atrás da minha, a gente tem muita resistência ainda com essa facilidade. Vocês já repararam nisso, né? Eu acho que é um dos temas mais falados no meu canal, é o quanto a gente resiste à facilidade, o quanto, vindo, né, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e mais ainda, né, a gente carrega esse peso, esse orgulho de que caramba, né? Como eu dei duro para chegar onde eu cheguei. Caramba, a gente só valoriza quando é muito difícil, porque se é fácil demais, a pessoa não tem, né, não gera responsabilidade, a pessoa não gera compromisso. Isso tudo é crença, meus amores, é claro. E assim, com muito respeito, porque pensa tudo que os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais passaram, de fato, de dificuldade, do quanto as coisas eram muito mais difíceis dentro de casa, né, gente? Imagina, tudo bem que na época que eu era criança, né, minha mãe já tinha máquina de lavar roupa, essas coisas. Mas uma geração atrás, gente, e eu acho que até hoje, né, tem muita gente que não tem acesso a essas bênçãos dessas máquinas, né? Mas, amores, né? O quanto era muito mais difícil para limpar uma casa, o quanto era muito mais difícil para fazer uma comida, para ir no mercado, para adquirir as coisas. Então, o que eu reparo, meus amores, é que, falando sobre como a gente vive a nossa vida hoje, a gente ainda resiste muito a mudar de vida no que diz respeito a mudar para melhor, ter uma vida mais próspera, ter uma vida mais fácil, ter uma vida mais gostosa e mais leve. E parece contraditório, né? Porque, poxa vida, a gente quer uma vida mais fácil. Quem que não quer? Quem não quer mais dinheiro, quem não quer mais amor, quem não quer mais facilidade, quem não quer mais tempo, quem não quer mais liberdade, né? Parece loucura a gente estar tendo essa conversa, porque todo mundo quer tudo de bom. Só que, se todo mundo quer tudo de bom, por que a gente não tem tudo de bom, né? Então é claro que aqui a gente não vai refletir sobre todos os argumentos e possibilidades do universo, mas o que eu acredito muito, né, que o Gasparetto deixou aí, esse ensinamento, que eu sou a minha própria lei. Nós somos a nossa própria lei. E as nossas crenças ditam a nossa vida. E o que acontece é que a maioria das nossas crenças, elas estão no nosso subconsciente, né? Todo mundo quer uma vida mais fácil, mas será que as nossas crenças verdadeiras são coniventes com isso? Será que a gente não carrega o peso do legado dos nossos antepassados? Será que a gente não carrega o valor no difícil? Será que a gente não carrega o medo de mudança, o medo de arriscar e não dar certo, o medo de não dar conta, o medo de não ter sucesso? Claro que a gente carrega isso, meus amores. Não é à toa. Se tem um motivo pelo qual a gente não vive o nosso máximo de felicidade, é graças à incoerência das nossas crenças. É a gente querer uma coisa, mas acreditar lá no fundo, acreditar em outra, né? Então, a minha proposta nessa conversa aqui hoje, meus amores, é primeiro constatar tudo isso e eu quero te convidar a pensar genuinamente nisso, sabe, meus amores? Eu sou uma que toma muito floral para limpar essas crenças, né? Eu
Já fiz sei lá quantas mil sessões de Theta Healing. Cada vez que eu percebo uma crença nesse sentido, eu corro limpar, faço os Ho'oponopono da vida também. Cada hora eu uso uma técnica, a que tiver mais fácil à mão, mas eu percebo o quanto isso é presente em mim. Por isso que eu tô falando desse tema aqui para nós, meus amores, porque eu não sou diferente de ninguém, né? A gente vem de uma geração de transição, né? Então, até a geração dos nossos pais era tudo muito difícil. Nós passamos por essa transição. Não sei quantos anos você tem, eu tô com 40 quase. Mas a gente, né, a minha geração é uma geração que tá passando, né? Foi a geração que deu start nesse avanço tecnológico, que deu start na internet, que está aprendendo a lidar com as infinitas possibilidades, né? Eu sempre gosto de usar a analogia da loja de doces. É como se a gente fosse uma criancinha que tá solta numa loja de doces com acesso a tudo. Dependendo da idade dessa criancinha, ela já sabe que ela não pode se entupir de doce porque vai dar dor de barriga, mas a tentação é grande. Que vontade de comer todas as balas que estão lá, né? Mas e aí? Por onde eu começo? Quanto que eu posso comer? Né? Até quando que eu posso comer que eu não vou passar mal? Então, a gente está perdido, né? Por mais que as infinitas possibilidades sejam o máximo de liberdade que a gente pode viver, como que a gente usa essa liberdade? Como que eu faço para validar o legado dos meus ancestrais, validar tudo que eles passaram e me abrir para as infinitas possibilidades, me abrir para uma vida mais fácil, me abrir para uma vida mais leve? Como que eu faço para substituir as minhas crenças? Como que eu faço para acreditar que existe valor no fácil? Como que eu faço para abrir espaço para as próximas gerações sem a gente ter aquele olhar arrogante que a gente tem para a geração dos nossos filhos, sabe? Do tipo, esses millennials não quer nada com nada. De bom mesmo era na minha geração, porque nessa geração agora eles pensam que é tudo muito fácil, que é tudo muito na mão. Então a gente ainda carrega o sofrimento e o sacrifício das gerações passadas. A gente deseja usufruir a liberdade que a gente tem hoje, mas a gente abomina os jovens de hoje. A gente abomina as pessoas que dizem que dá para ter uma vida fácil. Vocês conseguem perceber quanto conflito existe aí? É bastante, né, amores? É bastante. Como eu disse, né? Eu mesma, vira e mexe quando eu percebo, eu tomo os meus florais para transcender. Eu tomo os meus florais para me encaixar nessa vida que eu tenho e que por mais bizarro que pareça, eu me puno, sem perceber muitas vezes, de usufruir. Esse ano, né, eu faço aniversário em fevereiro, então eu já pedi para minha astróloga a minha análise, né, minha revolução, quais são aí o que os astros prometem para o meu ano de 2023. E uma coisa que a minha astróloga falou que eu achei muito lindo, que me emocionou inclusive, falou assim, Dri, esse ano talvez você vai constatar que você vive a tua vida dos sonhos. E não é de hoje que você vive a tua vida dos sonhos, mas esse ano especialmente você vai conseguir constatar isso e vai se dar permissão para viver isso. E eu me emocionei muito quando ela falou, porque é fato, é fato. Mas se a gente tem uma vida tão abençoada, e eu acredito do fundo do meu coração que todos nós temos, nem que seja em uma instância ou outra, sabe? Pode ser que a nossa vida não esteja perfeita em todos os aspectos, somos humanos, né, meus amores? Todos nós temos os nossos desafios, mas o que eu quero dizer em algum aspecto da tua vida você deve ser muito abençoado, que seja na sua saúde, na saúde dos teus filhos, nos teus amores, na tua carreira, na tua vida financeira, o carinho dos seus pais, o lugar bonito que você mora, a cidade que você mora, sabe, teu cabelo bonito, suas unhas bem feitas. Com certeza tem muita coisa boa, com certeza nós somos muito abençoados, sabe, meus amores? Só o fato da gente poder ter um celular na mão, né, ter acesso à tecnologia, ter acesso à comida. Amores, já somos muito privilegiados e muito abençoados, né? E muita das mudanças, né, eu tô hoje especialmente falando de mudanças, mas o que eu quero te convidar a pensar
É que não é que às vezes, nossa, Adri, você tá falando então que minha vida tá toda errada e que eu preciso mudar tudo? De jeito nenhum. O que eu falo para vocês há muitos anos, principalmente, é que quando a gente muda a nossa percepção equivocada de muitas coisas na nossa vida, tudo muda. Mas não porque as coisas mudam de verdade, do tipo, você mudou de relacionamento, de casa, de carreira. Não. Você mudou a forma como você vive a tua vida, como você encara as situações do teu dia a dia. E você passa a ser uma pessoa feliz porque tudo mudou. Nada mudou, mas tudo mudou. Vocês entendem? Então, meus amores, eu percebo, sabe? Eu fazendo um tour na minha vida, eu lembro de quando eu era professora, quando eu morava no Brasil, e o que eu mais desejava na vida, gente, era ter liberdade. Eu já contei essa história para vocês algumas vezes, né? Mas eu vou contar de novo para contextualizar e o que eu quero dizer com mudança, tá? Então, assim, o que eu percebia, né, o que eu mais gostava, né, eu acho que eu ia falar, né, eu sou aquariana, aquariano tem sede de liberdade, mas não é só aquariano, né, gente, qualquer ser humano tem sede de liberdade. Alguns mais, outros menos, mas é um valor importante para qualquer ser humano, né. E eu lembro que me dava desespero imaginar que eu ia ficar trancada numa sala de uma empresa ou numa sala de uma escola o dia inteiro, ia só fazer aquilo, tudo igual, todo dia, me dava um desespero, gente. Eu sei que eu caí de paraquedas na vida da informática pedagógica, fui substituir uma professora que ia ter bebê e eu abracei, não sei como, gente, eu fazia pedagogia, meu destino, né, eu ficava pensando, Adriana, por que você não escolheu letras? Por que você não escolheu geografia? Você foi fazer pedagogia, minha filha, você sabia que você ia ficar com a mesma salinha de aula, né, o ano inteiro. Da onde você tirou essa ideia louca de ser pedagoga? Hoje eu entendo, graças a Deus eu fiz pedagogia porque eu tenho uma escola de autoconhecimento, né? Então pedagogia me deu toda a base que eu precisava. Mas na época eu sempre quis trocar de turma a cada 50 minutos, como um professor de português, né, um professor de matemática, e calhou que eu caí na informática pedagógica e eu fui muito feliz na minha carreira como professora, justamente por essa liberdade. Justamente por essa possibilidade de viver. Eu lembro que, né, principalmente quando eu trabalhava em várias escolas, cada dia da semana eu estava num bairro de São Paulo, eu estava passeando, sabe? Às vezes no mesmo dia eu ia em 2, 3 escolas diferentes, então, ai, como eu adorava isso. Só que ainda assim faltava alguma coisa, porque assim, querendo ou não, né, eu tinha essa vida de passear, mas eu não tinha 100% de liberdade, afinal de contas, né, gente, eu tinha o compromisso com a escola, né, com os horários e tudo mais. E eu tinha que respeitar, né, o quadro pedagógico, né, o conteúdo pedagógico que eu tinha que cumprir naquelas escolas. Então, era muito gostoso, mas eu não tinha 100% da liberdade que eu gostaria de ter. Quando eu cheguei no Canadá, demorou alguns anos para eu me encontrar. E quando eu tive a oportunidade de abrir o meu negócio, né? Eu já era terapeuta, eu já tinha trabalhado inclusive numa ONG aqui como terapeuta, mas eu nunca, gente, meu Deus, como eu relutei com isso. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do sofrimento que foi. Eu tinha computador, eu tinha tecnologia, eu tinha informática, né? Eu tinha internet, eu tinha diploma, eu tinha conhecimento de carreira, eu tinha o aval da ANQ, né, que é a Associação dos Naturoterapeutas do Quebec, ou seja, o meu diploma brasileiro como terapeuta era reconhecido aqui no Canadá, eu podia atuar legalmente, eu podia trabalhar como autônoma, eu podia começar a qualquer momento. Amores, foram eu vou dizer que foram anos, porque até cair a ficha completamente demorou muito tempo. Eu cheguei aqui em 2011, eu comecei a trabalhar exclusivamente como terapeuta em 2013, começo de 2014. E, gente, eu podia ter começado a trabalhar como terapeuta logo que eu cheguei no Canadá. Claro que eu sei que eu não tinha vivido as experiências que eu precisava viver na área da educação aqui. Eu sei de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o quanto a gente resiste à facilidade,
o quanto a gente ignora os conhecimentos prévios que a gente tem, né? Muitos de vocês ficam, ai, Dri, eu tenho que fazer 1000 cursos. Nossa, Dri, eu tenho que estudar 1000 coisas. É sempre bom a gente estudar, mas às vezes você já tem um repertório vasto de conhecimento que você não está usando por pura resistência, por pura crença limitante. E foi o meu caso, meus amores. Eu demorei muito, né? Eu atendia um paciente ou outro à noite, assim, mas eu não acreditava que eu ia dar conta de ser autônoma. Eu não acreditava que eu ia conseguir uh, ter sucesso na carreira de terapeuta. Não me perguntem por quê. Eu só tinha medo. Eu só. Não era nem medo, gente. Eu não realizava, eu não imaginava isso. Porque a minha vida inteira, né? Eu via o meu pai trabalhando para as empresas. Eu é, e engraçado, porque na família do meu companheiro, por exemplo, todo mundo é terapeuta autônomo. Então eu tinha, assim, exemplos, sabe? Mas na minha cabeça cartesiana, eu tinha que trabalhar para uma escola, ou eu tinha que trabalhar para uma empresa. Eu não botava fé em mim. Eu não acreditava que eu podia ser dona do meu negócio, né? Muito menos fazer dinheiro, pagar minhas contas. Imagina, imagina que eu botava fé em mim. Foram anos, amores. Foram anos de sofrimento. Não era, tudo bem, eu tenho tempo para decidir o que eu quero da minha vida. Não, gente, né? Quem já imigrou, né? Quem saiu da casa dos pais, quem já passou por dificuldade na vida, sabe que quando chega o final do mês e não tem dinheiro na conta, cara, né? Então, assim, foram anos de sofrimento financeiro, de sofrimento infeliz no trabalho, perdida, sem saber o que fazer. E eu tinha a carta na manga, eu tinha as possibilidades, mas eu não tinha noção do que eu podia fazer. E aí, quando eu comecei a ter noção, eu não tinha confiança, eu não acreditava em mim. Então foram anos, meus amores, foram anos passando por esse sofrimento para devagarinho começar. Eu não consegui emprego mesmo, então vamos nos dedicar a essa carreira de terapeuta. E foi um cliente, depois outro, depois outro, depois outro, até ter a minha agenda lotada, até ter a minha agenda com fila de espera. E hoje eu estou chegando no meu 10º ano diante do meu trabalho como autônoma. Dri, este longo áudio de reflexão, qual que é a tua proposta? A minha proposta é só que o meu coração converse com o teu, tá? Tá chegando o final de ano, né? Vocês estão vendo aí que todos os meus últimos vídeos e áudios, esse é o tom da minha conversa, olhe para tudo que você já tem. Olhe com coragem e se apropria da tua vida. Porque se tem uma coisa que faz diferença, meus amores, é a gente se apropriar da gente mesmo. É a gente se colocar como adulto na nossa vida, sabe? Muito se fala da criança interior e como terapeuta eu sei do valor que tem a gente tratar dessa nossa parte, mas eu percebo no meu dia a dia como terapeuta, com as pessoas que eu trato, com os meus alunos, amores, que pra gente é muito mais importante, muito mais válido a gente entrar na nossa vida adulta, de fato, do que ficar tratando criança interior. De verdade, amores, de verdade, sabe? Então eu te convido, se apropria de você, sabe? Assume o que não tá bom. Não vai acontecer nada ruim, pelo contrário. A possibilidade de melhoria é só quando a gente constata o que não tá legal, quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo. E olha a bênção que é a geração que você vive. Agradeça os teus antepassados, valide as novas gerações, valide todas as tecnologias, internet, avanços e tudo que a gente tem. A gente vive uma época muito abençoada, meus amores, sabe? A gente foca muito no medo. A gente foca muito nas guerras, nas doenças. Tudo bem, a gente passou realmente por coisas muito ruins, é fato, mas, gente, vamos olhar para a humanidade desde que o humano existe nesse planeta, sabe? A humanidade já passou por coisas tão mais catastróficas, amores, sabe? A gente vive uma bênção, a gente vive oportunidades maravilhosas. Não deixa a tua vida passar, não deixa de se apropriar de você, não deixa de ousar, de arriscar e de viver a tua missão. Você não pode deixar a tua missão passar por entre os dedos.
Viva a tua missão, seja ela qual for. Se apropria de você, do teu dinheiro, da tua carreira, do que te dá alegria na vida, tá? Pode ser cuidar da tua casa, não necessariamente vai ser carreira, mas se apropria da tua vida, tá bom? Se apropria da tua vida. Faça isso, tá? É óbvio que eu, como professora do Colegiado da Vida, como alguém que forma outros terapeutas, a minha proposta, se você sentir que a minha, né, essa missão que é minha, que é dos meus alunos, de tantos outros terapeutas que se encontraram nessa carreira, quem sabe você também não pode se encontrar nessa carreira, tá? Eu vou até deixar para vocês aqui embaixo, quem tá ouvindo pelo podcast tá na descrição aqui também, tá? Lá no YouTube eu subi para vocês um vídeo com um tour pelo Colegiado da Vida, para vocês entenderem, porque eu sei que falando do Colegiado da Vida, para quem não conhece, para quem não é meu aluno, fica meio difícil de visualizar a grandiosidade que é essa escola de autoconhecimento e formação de terapeuta. Então eu fiz um vídeo dentro da plataforma do colegiado, mostrando para vocês os módulos, as aulas, tudo que você aprende. Então, fica aqui o convite. Quem sabe uma mudança de carreira não é o que vai fazer você feliz? Quem sabe ser terapeuta não está na tua missão também? Quem sabe essa liberdade financeira que você busca há tanto tempo, essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, não é o que você também busca para a tua vida. Porque hoje, meus amores, né? Aliás, eu constatei isso faz muitos anos, mas o quanto para mim, até hoje, é difícil sentar no meu escritório e sou eu quem elaboro os cursos que eu vou dar, quantos pacientes eu vou atender, qual é o formato dos atendimentos que eu vou oferecer, qual que é o preço que eu coloco nas minhas consultas, quem que eu atendo, quem está no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, quem que eu vou atender, como que eu vou atender, como que eu vou fazer. Eu posso decidir tudo isso. Eu posso aproveitar a minha liberdade geográfica, eu posso aproveitar o tempo que eu posso administrar do jeito que eu quiser. Mas quem disse que isso não é um desafio para mim até hoje? O tanto de sabotagem que às vezes acontece, o tanto que às vezes eu me privo de usufruir de toda essa bênção por culpa, por crenças limitantes. Só que eu vou descobrindo e vou limpando, né, minha gente? Mas eu tô contando para que vocês entendam, né? E na tua vida? Será que você também se sabota? Será que você também se priva de uma vida mais abundante, mais próspera, mais fácil, por conta de todas essas questões que a gente levantou aqui hoje, né? Então pensa com carinho. Como eu disse, eu vou deixar aqui o link do vídeo, tá? Mas é só acessar o meu YouTube e tá lá, Seja Terapeuta, tour dentro do curso. É só você acessar esse vídeo que você pode ver como que é o Colegiado da Vida, como que você pode se formar um terapeuta, quem sabe essa é a mudança que você vai fazer aí no ano de 2023. Tá bom, meus amores? Então é isso, a gente vai se falando, qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!